Olá, bem-vindos ao Cases e Causos. Eu sou Daniel Escobar e esse é um podcast diferente da BMRA, em que a gente aborda, como o próprio nome diz, cases e causos do agro ligados ao marketing, à comunicação e sempre recebendo convidados que podem contribuir com várias histórias super interessantes do setor. Não é isso, Ricardo? Isso mesmo, Escobar. São encontros descontraídos que trazem entretenimento e muito conhecimento. A cada encontro nós traremos 2 convidados. Um vai nos contar um grande case da comunicação e o outro um grande causo do agronegócio. Cases e causos é informação com relevância. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, a BMRA. Muito bem, Ricardo. E para começar, vou apresentar nosso primeiro convidado hoje. É o Errei, é um publicitário que tem aí campanhas de grande êxito ao longo de sua carreira, com quem a gente vai bater um papo. Seja muito bem-vindo, Er. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela turma toda. E aí vamos contar as histórias por aí, né? Com certeza. E também nós estamos recebendo hoje, aqui nesse episódio, o Enio. O Enio tem uma carreira fantástica no agronegócio. Na verdade, ele começou na comunicação de empresas, passou por agências e aí depois montou a agência dele. A gente quer ouvir um pouco de causos do agronegócio, Enio. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e espero contar alguns cases interessantes sobre a minha carreira profissional, já provecta, com muita coisa para contar. E como sempre, a gente sempre começa pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, a gente conhecer um pouco da trajetória de vocês, um pouco como é que vocês entraram. E aí, queria que você puxasse a fila aí e falasse um pouco como é que você começou a sua carreira, quais foram os primeiros desafios. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Bom, eu nasci na China, eu vim pequeno pro Brasil, eu já estou há mais de, se eu entregar os anos, vocês vão ter uma ideia de quantos anos já tenho, mas quase 50 anos de Brasil, né? Me mudei para o Sul quando eu cheguei, né? Então eu me formei em publicidade e propaganda na PUC de Porto Alegre. A minha carreira começou no Sul, mas em 94 eu venho para São Paulo e começo a trabalhar na DM9, né? Na DM9 eu começo como assistente de direção de arte e eu fico praticamente quase 9 anos na DM9 e saí da DM9 como vice-presidente de criação da América Latina. Então foi uma carreira bonita, né? Foi uma trajetória na DM9 muito legal. Depois eu abro a minha agência, né? Abro a primeira agência junto com o José Henrique Borges, né? Eu e o Zé abrimos a agência chamada Borg Air. Da Borg Air eu fico mais uns 8, 9 anos e eu saio, eu vendo tudo e acabo agora abrindo uma agência que já faz 10 anos, que é a BTC Havas. Então tem aí um ciclo de 999, né? Quase um número cabalístico aí. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Enio, você começou a tua carreira, na verdade, em empresas. Depois você migrou para a agência e depois você migrou para a comunicação social e empresarial, que você vai contar um pouco dessa história também. Conta para a gente aí como é que foi essa tua trajetória. Eu sou jornalista, publicitário e relações públicas, me formei em publicidade na ESPM, no tempo ainda da 7 de abril, no prédio dos Diários Associados. E
minha carreira mesmo na comunicação empresarial, que antes eu exercia atividade jornalística no ABC e mais especificamente em São Caetano do Sul, onde eu nasci e onde eu me formei no curso intermediário, antes de me formar lá na ESPM. E eu fui convidado a trabalhar na Scania, né? E como eu estava formado em publicitário, me deram um cargo lá de assistente na área de publicidade, né? E lá eu fazia propaganda, marketing, imprensa. Foi lá que eu passei a entender melhor o que era assessoria de imprensa, né? E relações públicas, né? E trabalhei durante uns 5 anos lá. Lá eu tive já alguns contatos com o setor do agro, porque nós fazíamos muitas feiras de agropecuárias pelo interior de São Paulo, Minas, Paraná. Eram feiras totalmente diferentes, né? Era feira agropecuária industrial e tinha de tudo. Inclusive, à noite tinha baile, né? Tinha o bailinho da cidade. E depois disso, eu fui convidado a trabalhar na Volkswagen. Trabalhei lá por 1 ano e meio. E logo em seguida, o meu antigo gestor lá da Scania me convidou para trabalhar num grande projeto do setor do agronegócio, que foi a Ultrafértil, né? Que depois eu posso contar um pouco mais o que era esse projeto. Excelente, Enio. Bom, e para a gente começar agora já dar uma olhada nas campanhas, a gente vai ver agora uma das campanhas que tenho certeza que vai mexer com o emocional de muita gente, viu, Nicodemos? Verdade. Com as lembranças emotivas de muita gente. A gente vai passar aqui, para quem está nos acompanhando pelo YouTube vai ver, e quem está nos acompanhando pelos agregadores podcast, vocês vão ouvir o áudio e depois a gente vai comentar logo em seguida. Pode soltar, por favor, pessoal. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Eu tenho certeza que muita gente aí mexe com a lembrança afetiva e emotiva de muita gente, viu? E a gente tem aqui o privilégio de ter um dos criadores dessa campanha, que é o Er. Então, Eu queria que você comentasse um pouco com a gente como é que foi o briefing, como é que se deu aí o desenvolvimento, um pouco de bastidores da criação dessa campanha. Boa. Essa campanha, ano que vem, vai completar 30 anos. E ela ainda é atual, né? A gente continua trabalhando com Parmalat ainda. Os mamíferos ainda continuam no ar, né? Mas a história nasceu num ano onde a DM9, o que ela fez? Ela ganhou muitos prêmios no ano anterior. E o Nizam, naquele momento, ele acha que não ia mais inscrever prêmios no ano seguinte. E com o investimento de premiações, ele resolveu investir nas pessoas no seguinte: olha, se tem uma viagem para fazer, uma pesquisa, um estudo, E eu estava numa dessas viagens a trabalho e me imagino numa época que não tinha internet, não tinha ChatGPT, não tinha Google, não tinha celular, né? Os celulares ainda daqueles StarTAC, tijolão, né? A gente viajava muito para pegar referências, né? Para pesquisar. E numa dessas pesquisas que eu fiz, eu estava numa livraria e eu vi uma coleção assim, de livros de crianças fantasiadas de qualquer coisa. Então, tinha os livros da série Fazendinhas, os livros da série Peixes, livros da série Empregos, né? E eu achei bonito, achei bem feito essa produção. E eu acabei entrando em contato com um fotógrafo, né, que fez essas fotos. O fotógrafo se chama Tom Arma, né? Ele é americano. Eu entrei em contato com ele, eu pesquisei, nós conversamos bastante sobre o material dele. Eu volto para o Brasil com algum material dele guardado, né?
eis que naquele momento a gente tem um cliente que é a Parmalat, né? E vem um briefing que é a campanha de leite integral, né? A gente faz o... né? E aí, e o processo criativo, às vezes, é isso, né? Você pesquisa muito, você tem muitas referências, e quando surgiu esse briefing, eu me lembrei das crianças fantasiadas de coisas, de profissão, de bichos, E eu comecei a lealtar uma série de crianças, né? E aí eram animais da fazenda, fantasiados, né? Eles eram fantasiados, com uma caixinha de leite integral Parmalat. Eu me lembro que na época a gente colocava os layouts meio espalhados para poder dar uma olhada, a gente deixa depurando a ideia e o Nizam passa perto da mesa, ele olha a campanha e ele fala assim, pô, porque nós somos mamíferos, né? E daí nasceu a campanha, né? Parmalat, porque nós somos mamíferos. Na largada, a gente começou é uma campanha que ela nasceu como mídia impressa, né? Então, e o grande impacto da mídia impressa naquele momento foi porque a agência comprou praticamente todas as quartas capas da Editora Abril. Então, cada semana tinham vários bichos, né? E aí bichos mamíferos, né? Publicado na quarta capa. E o sucesso automaticamente veio, né? E a coisa foi ficando cada vez maior. E aí a gente foi para a televisão. E quando o comercial foi feito, né? Aí sim explodiu. Né? Imagina uma época que não tinha YouTube, não tinha digital, né? Era TV, rádio e outdoor. A campanha no ar, o filme foi pro ar e aí foi um sucesso imediato, né? E aí como é que a gente mede sucesso daquela época, né? Você mede sucesso porque você vira a matéria do Gugu, né? Você vira paródia no Cacete e Planeta, né? Você sai na Veja. Então, isso foi acontecendo automaticamente, né? Conforme a campanha ia rodando. E, na sequência, como a gente percebeu que a campanha tomou uma dimensão muito grande, né? A gente veio com uma promoção, né? Logo, acho que 6 meses depois da campanha, a gente trouxe a promoção dos bichinhos da Parmalat, né? E para vocês terem uma ideia também, as pelúcias naquela época, e eu estou falando literalmente há 30 anos atrás, a indústria brasileira não tinha essas pelúcias de qualidade como a gente encontrava em algumas viagens no exterior, como na Disney, né? Então, essas pelúcias todas foram importadas da China, né? Então, a promoção nasceu com 10 mamíferos diferentes e a mecânica era mais ou menos 20 códigos de barras, mais R$8. R$8 porque o dólar era 1 por 1, então estamos falando de $8 hoje, né? Quase R$50, né? Você comprava ou trocava por uma pelúcia daquele. E aí virou uma febre interminável, né? Porque aí acabou as pelúcias nos primeiros meses. A gente teve que importar novamente esses bichos e as pelúcias tiveram que vir até de avião, porque foi uma febre. E aí vamos lá nos causos, né? As pessoas chegavam a roubar caminhões da Parmalat achando que tinha pelúcias, né? Então, são histórias assim, era escambo, as pessoas anunciavam, eram classificados, não era nem, né, na internet, né? Pessoas vendendo coleções. Então, foi um case na largada espetacular, né? De sucesso que eu carrego com o maior orgulho. E ele teve algumas fases, né? Porque depois teve a fase onde a Parmalat teve o seu declínio, com todos os problemas financeiros lá fora. E aí, mais ou menos 10 anos depois, a gente retoma novamente a Parmalat com o lançamento de mamíferos, né? Que era um outro gestor, era um outro representante, né?
E aí agora, há uns 10 anos atrás, a Lactalis, né, assume o controle, ela compra a licença da marca Parmalat no mundo inteiro, e aí eles me procuram novamente, né, para retomar e relançar mamíferos. Então teve aí 3 ciclos e eles seguem firmes e fortes. Muito bom. E diz para nós uma coisa, uma curiosidade. Como é que foi a escolha dos mamíferos? Boa. Vamos lá. Como a origem foi através de fotos, né? Então, as primeiras fotos das campanhas eram crianças americanas, tá? Então, eram as próprias fotos que nós compramos os direitos de criança. Na verdade, compramos e refizemos as fotos, né? Porque aqueles livros eram feitos com bebês muito menores, e aí tem uma legislação com relação ao aleitamento materno que tem uma certa idade que você não pode fazer propaganda para leites. Então, a gente refez com o mesmo fotógrafo, né, fotografando crianças acima de 3 anos, se não me engano, a legislação é essa hoje. Então, a gente refotografou, né, porque aí os direitos, vamos dizer assim, é do fotógrafo americano, e na filmagem nós filmamos no Brasil. Aí eu trago todas as fantasias para o Brasil, né? Então é meio que pegar as fantasias do Mickey e trazer para o Brasil, e a gente filma com o Dodi, né? O Dodi, que já foi sócio da Tateca, né? É um diretor maravilhoso que conseguiu extrair, né? E na sequência do Dodi veio o Gordo, que trabalhava junto com o Dodi, e aí deu toda a sequência da campanha, né, filmada por eles. Como é que a gente escolhe as crianças, né? Então, a seleção, ela é muito, como é que eu vou dizer assim, até fácil, no sentido que quando as crianças estão dentro da fantasia, ela não percebe direito o gênero, né? É uma criança. Se é menino, menina, né? Dificilmente você vai dizer assim, putz, é uma menina. Então, foi muito fácil, mais pela característica e personalidade. Então, e no teste você percebe, né? No teste você imagina assim, a primeira campanha até não foi tão febre com relação à busca, vamos dizer assim, do casting, mas depois que saiu o primeiro comercial, toda mãe queria que os seus filhos fossem, né, personagens de alguma campanha. Então, e aí essa seleção ela é feita através de uma empresa de casting que vai e, olha, o leão combina mais com esses meninos, vamos testar, vamos vestir. Aí sempre depois que ela veste a fantasia, ela vira o leão, ela não é mais aquela criança, né, que tem nome, gênero e cor, né? Então, é muito engraçado isso, né? Então, é o poder da magia da fantasia. Muito legal, muito bom. Bom, Enio, você está há muito tempo no mercado do agro. A gente está ouvindo um case aqui de consumo, de varejo, né? Do pós-porteiro, depois da porteira, que tem a ver com agro, né? Leite, pecuária de leite. Conta pra gente, assim, pela tua trajetória, como é que foi a evolução da comunicação das marcas? Se a gente pudesse retroceder um pouco, há 30 anos, como é que era a comunicação das marcas no agronegócio e como é que evoluíram? Como é que a gente está hoje, na tua opinião? Bom, nesses 30 anos, né, ou até um pouco mais, vamos dizer, as marcas, o setor do agronegócio ainda era um setor muito... ainda sem muita criatividade, vamos supor, né? Era um setor em que muito mais as campanhas eram muito mais voltadas para o segmento de insumos, fertilizantes, defensivos, muito pouco na área de máquinas e equipamentos, né? Porque a rigor só existia trator, né? Máquinas ainda obsoletas, etc. Havia ainda
uma atuação dentro do campo de utilizar ferramentas, né? Enxada, ancinhos, esse tipo de coisa. Então, realmente, na época, os grandes anunciantes eram essas empresas de adubos ou de fertilizantes. E foi exatamente quando eu parei aqui de comentar com vocês sobre minha trajetória que surgiu essa Ultrafértil, que era um projeto revolucionário dentro do segmento do agronegócio brasileiro. Era uma empresa formada pelo Grupo Ultragás, Ultralar, né? do Pereigel, e também da Phillips Petroleum, do Banco Mundial, do BNDES e da FAO. Né? E eles fizeram esse projeto sensacional, foi uma das coisas mais lindas que eu vi do segmento agro, que era um complexo de 7 fábricas em Cubatão e 20 centros de serviços agrícolas. Todos eles lindos, padronizados, branquinhos, com silos e tal, ramal ferroviário, estrada asfaltada, e com 5 ou 6 agrônomos trabalhando dentro de cada unidade. Né? E esses agrônomos passaram a dar assistência técnica aos agricultores nas suas regiões. E isso sem custo algum e nem nenhum compromisso de se deveriam comprar o adubo da Ultrafértil. E isso, a Ultrafértil instalou primeiro os centros agrícolas, importava os fertilizantes antes de iniciar a produção da fábrica, um complexo mesmo, né? E de repente a Ultrafértil ganhava em um ano e meio 30% do mercado de adubos. Né? E isso despertou no setor um frenesi e todo mundo então começou a fazer campanhas, porque a Ultrafértil fazia a sua campanha moderna, atual. Era o Enio Mainardi, inclusive era a agência Proemi, né? Do Enio Mainardi, que era a agência de propaganda. E nós lá também, na nossa área de comunicação, eu fui para lá como assessor de imprensa, terminei lá como gerente de comunicação. Então, a gente já estava utilizando técnicas modernas de comunicação com o público, com o agricultor. E, então, começou a ser iniciada uma grande campanha nessa época. E com o advento da Embrapa, né, a coisa, então, ganhou um fôlego estupendo, né? E a gente via, assim, muitas empresas contratando suas agências de publicidade, contratando assessores de imprensa e tal, que já estavam perdendo o pé naquela ocasião, né? E aí surgiram aquelas campanhas que ficaram famosas também, Manado, Bando Dá, né? A própria Ultrafértil, plante com Ultrafértil, colha mais dinheiro, né? Fique rico com solo rico, né? Eram campanhas realmente bem mais ousadas e isso veio num processo de evolução, com a evolução da própria agricultura brasileira, traçada até hoje pelo trabalho que a Embrapa fez, né? A Embrapa foi criada em 1994, hoje tem 50 e tantos anos. Então, era dessa forma. E depois disso, começaram a surgir as feiras também, a própria AgriShow. Né? E isso também causou um impacto muito grande. Eu digo que a AgriShow é responsável por uma
um processo de desenvolvimento da comunicação do agronegócio no Brasil, né? Até porque começaram a surgir as máquinas e os equipamentos modernos, importados. Algumas fábricas já começaram a produzir implementos modernos, e outras fábricas, como as marcas mais famosas, instalando suas unidades aqui no Brasil. E isso criou um processo de comunicação muito grande, muito forte. Muito legal. Você falou de Maná, do Banudá. Também tinha, nessa mesma época, um outro que era o IAP. IAP, o pai. O pai, o adubo do pai. Que eram marcas que estavam começando a investir. E eu tive a oportunidade de ler um material que um dos ex-diretores da Maná escreveu, ou ele deu uma entrevista, e ele disse o seguinte, que naquela época, estamos falando de 40 anos, talvez, essa questão do investimento na televisão era impensável para uma indústria de adubo. E que a Maná chamou a agência de propaganda e disse, olha, eu quero entrar na televisão para construir a minha marca. E a agência disse, não, isso não vai dar certo. E aí o pessoal da Maná foi direto na televisão e botou a campanha no ar por conta deles. Já imaginou hoje um anunciante chegar na agência e falar, eu quero ir para a televisão, e a agência fala, não, isso daqui na televisão não vai dar certo. Bom, enfim. Falando um pouco do setor, já que também o Enio trouxe um pouco o assunto do setor, vou também trazer um pouco para a questão do setor do leite. E aí aproveitando um pouco da experiência do Air. Nos Estados Unidos, a gente conhece aquela campanha, o Got Milk, em que aí várias pessoas famosas tomam leite, ficam com aquele bigodinho de leite e tal, e é muito voltado para o setor do leite. E a campanha da Parmalat acabou também incentivando também o consumo de leite de outras marcas também. Pensando um pouco nessa linguagem publicitária, pensando em todo nesse arcabouço, né, que é usado, você acredita, que poderia ser feito uma campanha nesses moldes no Brasil também para poder impulsionar o consumo dessa bebida e também um pouco em resposta a todo o movimento que também tem sido feito, né, em relação à questão da redução do consumo de leite e tudo mais. Você acha que a publicidade poderia ajudar nisso? Com certeza. O setor sofre muito, né? O setor do leite, né? A margem ele é muito pequena, né? Tanto que a Associação Brasileira de Produtores de Leite, quando teve a campanha de mamíferos da Parmalat, foi meio que impulsionou o mercado, né? Então, eu me lembro que na época a Parmalat era o que puxava, vamos dizer assim, o setor, né? A concorrência começou também a trabalhar, né, com propaganda, com investimento publicitário, e grandes marcas também começaram a se mexer. Eu me lembro que a Parmalat tinha um investimento muito menor comparado a uma Nestlé na época, né, que tinha, se não me engano, Roberto Carlos fazendo campanha naquela época. Então, o que aconteceu? Diferente do setor americano, que o leite ele é muito mais, os produtores são muito mais unidos, né? Eu não conheço o quanto unido hoje ele está, mas é um setor que está sofrendo. Eu acho que tem um elo entre todos eles também, que é vamos dizer assim, uma empresa que investia muito para eles, que era a Tetra Pak, né? Então a Tetra né, existia um monopólio, vamos dizer assim, da inteligência, do uso, né, de como você guardar o leite. Então, muitos produtores também, o seu dinheiro e sua verba publicitária era subsidiado pela Tetra, né? Isso ajudou muito os produtores todos, né? Então, marcas como que hoje a gente começa a ver que tem uma existência maior, como Itambé, a Piracanjuba, né? A LG no sul. Então, são várias marcas que hoje estão, né, com uma marca muito mais forte, mas eu me lembro que aí eu estou falando, se a campanha nasceu há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, o setor ainda era bem pequeno, assim, né? Então, eu acho que sim, eu acredito que o leite, ele tem essa conexão, né,
do crescimento, da energia, do cuidado, né? E isso acho que uma boa campanha sempre vai trazer, né, esse incentivo, vamos dizer assim. Mas teria que passar também por uma questão de uma proximidade maior do setor mesmo, se unir um pouco mais, você acha, para fazer isso acontecer? Com certeza, com certeza. Bom, o Enio começou a falar sobre AgriShow. Durante 25 anos você foi o responsável pela comunicação de AgriShow. Houve evolução de marcas e do mercado da própria publicidade nesse período, na tua opinião, Enio? Assim, a AgriShow, ela movimenta alguns bilhões de negócios anualmente. E ela é meio que uma das principais feiras do Brasil, né? Nós temos algumas outras feiras que, ao longo do tempo aí, vem crescendo, mas ela ainda continua sendo uma das mais fortes. Essa evolução, porque a gente tem que considerar o seguinte, a participação em feira é importante, mas também a construção de marcas é importante fora das feiras. Como é que você vê isso? Isso evoluiu, involuiu? O pessoal começou a apostar só na feira, deixou de apostar na construção de marcas, na diferenciação de marcas? Como é que é a tua visão? O que vem ocorrendo é o seguinte, primeiramente, as feiras começaram a realmente ser o grande fator de marketing das empresas. Houve uma época em que saiu uma pesquisa em que se falava que o que as empresas queriam fazer era investir diretamente nas feiras, porque tinham um contato pessoal com o seu mercado, né? E isso durou algum tempo, mas depois disso começaram a surgir campanhas institucionais das empresas com base naquilo que até hoje está ocorrendo no segmento do agro. O Brasil tem hoje uma das mais avançadas tecnologias agrícolas do mundo, né? E por essa razão, as empresas passaram a entender que haveria necessidade de vender mais os seus produtos do que mostrar um lado mais institucional dessas empresas, não é? A concorrência é muito forte, principalmente no setor de máquinas e implementos, um pouco menos na área de insumos. E isso acabou gerando uma série de... como é que eu vou ilustrar? Uma série de embates, né, entre as empresas que foi muito mal recebido pelo mercado, né? Mal recebido. Então, fora isso, ainda existia mais um fator que é muito importante, que é a falta de conhecimento que o mercado urbano tem sobre o setor do agro, né? Setor do agro que vem desde a época do Jeca Tatu até hoje, setor do agro que praticou ações pouco recomendáveis na época. Isso já vem desde o descobrimento do Brasil até, né? Em que na monocultura da cana-de-açúcar havia a escravidão, depois disso veio outros períodos, inclusive do café, etc., em que o agricultor era visto como aquele senhor feudal que ele não só escravizava,
né? Como também se impunha até contra a sua própria família. Então, ele era visto dessa maneira, né? E a mídia também andou fomentando esse tipo de imagem do senhor feudal, né? E isso tudo causou na sociedade urbana um estereótipo, né? Que foi até agravado pelas novelas que a gente vê aí, né? Em que sempre existe um dono da fazenda que escraviza, que agride o seu trabalhador, que agride o seu próprio filho, que quer mudar e o pai não deixa, né? Esse tipo de coisa. E isso vem causando ainda o seguinte, enquanto o setor tecnológico, a tecnologia avança, o setor da comunicação no setor do agro, ele estagnou, né? Mas, graças às empresas, ainda a gente hoje tem algumas campanhas muito mais voltadas para a proteção do meio ambiente, muito mais aberta a demonstrar o que hoje as empresas estão fazendo, quais os benefícios que isso causa para a sociedade, não é? Então, é isso que está ocorrendo, mas ainda nós temos muito a fazer. Eu acho que o setor do agronegócio não investe o suficiente para demonstrar, e ele tem muitos inimigos. O setor do agro, ele tem internamente no país aqueles cientistas ou ONGs que denunciam que o agro ele causa danos ao meio ambiente, ele causa danos ao solo, causa danos aos alimentos, o que não é uma verdade, né? O Brasil hoje produz alimentos em quantidade e em qualidade com qualquer outro país do mundo, com uma competência invejável, né? E que isso não está sendo bem transmitido pelo setor, a não ser pelas empresas que estão fazendo um papel que deveria ser das instituições e do próprio governo, né? Então, a essa pergunta eu digo, as empresas estão fazendo o seu papel, né? Não só com a publicidade, mas também fazendo campanhas diretas, fazendo trabalho junto, por exemplo, às universidades, que eu acho que é super importante isso, porque a escola é que pode formar e informar a sociedade melhor de qual é o papel do agronegócio no Brasil, né? Que hoje a gente tem uma agricultura moderna, uma agricultura conservadora no sentido de conservar o meio ambiente, não é? E qual é a função do agricultor, que não é mais o senhor feudal. Hoje você tem a agricultura familiar, né, que abastece o mercado. 70% do que se consome hoje nos restaurantes, na sua residência, vem da agricultura familiar. São pessoas mais humildes, mais modestas, mas que já têm conhecimento das tecnologias que o setor oferece, né? Legal. Então, é isso que eu entendo. Agora, há necessidade urgente da comunicação, inclusive no exterior, porque nós temos o inimigo interno e temos os inimigos externos, que são os concorrentes, países como Estados Unidos, a Europa, etc., que querem, obviamente, segurar esse ímpeto que o Brasil tem no segmento do agronegócio. Legal. O agro, como o Enio está colocando, o agro ele contempla aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais
emprega aproximadamente 28 milhões de pessoas e representa hoje cerca de 23% do nosso PIB. Mas esse agro que se modernizou, que saiu de uma situação, levou o país de uma situação de iminente crise de insegurança alimentar para sermos um dos grandes líderes mundiais. Nós somos líderes hoje em diversas culturas, diversos rebanhos, alimentamos a nossa população e exportamos para mais de 140 países. Mas o brasileiro não sabe disso. O brasileiro ainda não sente orgulho disso. É como se nós tivéssemos conquistado o heptacampeonato da Copa do Mundo. É verdade, é impressionante. Mas o brasileiro, de uma forma geral, não sabe disso. Ele não sente orgulho do seu país. Um país que fez essa revolução em menos de 50 anos. Em 50 anos. 50 anos não é nada. 50 anos não é nenhuma geração. E aí, pela sua experiência, a gente queria saber o seguinte. Toma por base essa campanha de mamíferos que você capitaneou. Faz 30 anos que essa campanha veiculou e ela continua emocionando. Vamos pegar um outro exemplo, Havaianas. Havaianas era antigamente uma sandália de operário de obra para hoje se tornar um ícone fashion. Um ícone fashion, objeto de desejo, né? Do brasileiro e do exterior. Você acha que uma campanha de comunicação bem construída tornaria o agro uma paixão nacional? Olha, eu vi alguns movimentos, né? O movimento que a Globo fez do Agro é Pop, né? Algumas iniciativas. Eu falo como consumidor ou um leigo de fora olhando a comunicação. Eu vejo que existem algumas iniciativas, né? Alguns movimentos. Pelos números que a gente tem no Brasil, a JBS hoje, que é o maior produtor, né, de proteína do mundo, né, que emprega não sei quantas mil pessoas e quantas empresas, não só no Brasil ou fora do Brasil, a Cosan, por exemplo, né? Então, acho que existem várias lideranças no setor do agro que eu acho que talvez eles estão se movimentando paralelamente, né? As marcas que elas estão construindo são marcas fortes, né? Mas o setor do agro, eu sinto que o agro está como quase de background, assim, né? Ele está por trás, é quase o cameraman, o operador de som que está aqui atrás, que nunca estão presentes, né? Eu acho que falta um trabalho não só de PR, de assessoria, mas trazer o agro no sentido do negócio mesmo do Brasil, né? Se a gente tem inimigos e prova disso é o que o Trump está fazendo no mundo inteiro e o Brasil talvez, entre aspas, se beneficiando paralelamente em algum momento, né? É porque o Brasil ele é competitivo e ele está nessa liderança. Agora a gente tem que se comportar como líder, né? Se você é líder, tem que se comportar como líder. E a sensação que eu tenho é que eu acho que a nossa liderança está nos bastidores e não sentado na mesa pequena, né? Falando e colocando esse orgulho, né? De ser a potência mundial do que ela deveria ser. Vocês acreditam, eu acho que pode ser uma pergunta para vocês dois, que até esse ambiente polarizado que a gente vive em vários aspectos, né? Se você às vezes posiciona de um lado, você necessariamente é jogado para um outro campo, né? Ideológico. Você acha que isso também dificulta um pouco a unificação de uma campanha em prol do agro brasileiro? Eu não acredito que... Não, absolutamente. Eu acho que, inclusive, essas duas correntes, né? Elas têm no agro um respeito muito grande, um interesse muito grande, não há dúvida. Eventualmente pode haver algum problema, o caso dos sem terra, né? A própria agricultura familiar, eu me recordo que se falou muito da agricultura familiar, que a agricultura familiar seria uma ação dos partidos progressistas, que tudo estava linkado aos interesses de esquerda, etc. Mas isso não pegou, né? E o próprio setor
começou que também não tinha assim meio de lado a agricultura familiar. Os grandes produtores agora entenderam da importância que a agricultura familiar representa hoje dentro do agronegócio brasileiro, né? Produzindo produtos de qualidade, saudáveis, em quantidade suficiente para abastecer o mercado local e até exportar. Especialmente o setor de frutas hoje é feito por grupos menores de produtores familiares e que o Brasil consegue exportar com muita qualidade, muito bem aceito nos grandes países, na Europa, Estados Unidos mesmo. Como é que vocês acham que essas marcas vão se comunicar daqui para frente? Vocês acham que a emoção ela ainda é um carro-chefe para poder agregar, né? E como é que também essa questão de incorporação de inteligência artificial, outras tecnologias também podem, de certa forma, tirar alguma forma essa emoção, um pouco da humanização das campanhas? Como é que vocês acham que vai ser a comunicação do agro daqui para frente, daqui para o futuro? Eu acho que campanha vai depender muito de cada briefing, né? Eu acho assim, e para a gente alavancar o setor, primeiro acho que o setor tem que estar muito consciente de como é que a gente vai se posicionar para dentro de casa, para o Brasil e para fora, né? Conteúdo, cada vez mais eu vejo que é uma forma de você construir marca, valor, né? Eu vejo que nas novelas hoje aquele senhor feudal já não é mais. Ele é um produtor moderno que usa tecnologia, que o filho já entra de uma outra forma, né? Pelo menos em conteúdos de novela, né? Hoje eu vejo que as feiras, né? Eu que completamente estou numa outra área, mas eu percebo que as feiras estão atraindo novos entrantes, né? A música, que é a música sertaneja hoje, é a música mais tocada em todos os streamers, todas as rádios, quer dizer, é a música mais tocada hoje, e isso vem trazendo o jovem mais para, vamos dizer assim, não para a área rural, mas para um conhecimento, né, do que o agro tem uma associação, né? Então, acho que são elementos que estão sendo construídos para que o agro tenha uma força maior, né? Eu acho que essa coisa da cidade está voltando ou está conhecendo melhor, né, o campo, né? E isso é uma maneira de você formar nova geração, novas ideias, novos conteúdos, e isso com o digital, com a internet, com essa conversa aqui que a gente está tendo, né? Porque vai atraindo novos entrantes, novos ouvintes, né? Acho que a inteligência artificial está aqui para realmente fazer a transformação em todas as áreas, né? Não só na área de comunicação na qual eu vivo, mas, né, no setor do agro, no setor da indústria, no setor das máquinas que estão sendo, a cada ano tem um upgrade de inovação, né? A biotecnologia, né? Então, todos esses elementos que o homem e o campo ou a fauna estão se convergindo para uma coisa de interesse único, né? É a evolução. Eu acho que a evolução com a inovação vai sendo um processo agora exponencial. Talvez o que você falou em 50 anos a gente está levando para estar em algum lugar, eu acho que em 5 a gente está descobrindo coisas completamente diferentes, né? Estamos daqui a pouco falando de imprimir comida, né? Estamos falando de você manipular de uma forma tecnológica e não causar danos, vamos dizer assim, à natureza. Então, acho que tem aí a tecnologia para o bem da humanidade, né? Porque em algum momento ainda o Brasil, ele alimenta o mundo, né? Não só o Brasil, óbvio, mas ele é um grande produtor para o mundo que cresce cada vez mais. Tem razão. Bom, Enio, olhando os times de marketing das empresas do agro, você acredita que esse pessoal, eles
eles estão preparados para ousar ou ainda são inexperientes, ainda precisam se aprimorar? Como é que é isso? Quando você chega com uma proposta ousada ou diferenciada, o pessoal do marketing está preparado para entrar junto ou ainda tem certo receio? Não, eu creio que sim, que há uma corrente de profissionais mais ousados, né? Agora, eles também ficam limitados aos recursos, né, que as empresas, por exemplo, oferecem, as próprias entidades, né, oferecem para que eles possam ousar, né? A gente vê já campanhas mais bem elaboradas, mais com uma inteligência, com mensagens mais sensíveis. Por exemplo, nós estávamos falando do emocional, né? Eu acho que o emocional conta muito. É o caso do Hair com os mamíferos. Aliás, Hair, você é um dos responsáveis pela forma como as crianças veem o leite, que eles acham que o leite nasce na caixinha. Mas, na verdade, sim, há já um grupo de profissionais que estão lutando, inclusive, né, para que a gente consiga mudar essa mentalidade, esse freio que ainda existe no setor. Como o Hair disse, que se a tecnologia avançou, a gente ficou, a comunicação ficou para trás. E nós, como brasileiros, somos grandes criadores, temos muita criatividade e não usamos essa criatividade como o Hair usou com os mamíferos e outras campanhas fora do setor do agro. Então, falta essa ousadia, mas ela está chegando, né? E eu creio que a gente perdeu algum tempo nessa evolução da comunicação no Brasil e no mundo. E agora eu acho que a inteligência artificial é a nova oportunidade em que o setor tem de se mostrar melhor para a sociedade, né? Mostrar que o agronegócio, como você diz, é um orgulho para o brasileiro, e é mesmo, né? Que o agronegócio hoje preserva. Claro que a gente sabe muito bem que tem gente que explora, os grileiros que grilam áreas de preservação ambiental e depois vendem para produtores mal intencionados ou mal formados, né? Mas isso ainda não é o suficiente para quebrar a espinha do setor. O setor, a maioria dos produtores, eles já estão conscientes da importância e da necessidade dele preservar para ele produzir melhor. Ele conhece, ele vive no campo, ele sabe a importância de uma árvore, sabe? Ele sabe a importância da água para ele, não é? Então, ele tem já essa mentalidade. Agora, o que está faltando é isso. O setor fala muito de si para si, não é? As campanhas, ao invés de ir para... eu defendo muito, eu brigo muito com as entidades para as quais eu trabalho, que nós devemos fazer uma campanha desde o nascedor, desde a tenra idade, até chegar às universidades. Por quê? Porque o estudante universitário, ele é um multiplicador de opinião, né? Ele multiplica os conceitos. E isso o setor não faz. Eu vejo
A ABAG, nós damos a assessoria para a ABAG aqui em São Paulo, e tem a ABAG em Ribeirão Preto. Ela tomou a iniciativa de fazer um grande trabalho dentro das universidades. E ela faz, periodicamente, visitas de estudantes de vários setores, inclusive do jornalismo, né? Para que eles conheçam o campo, conheçam o agricultor, ver o que ele faz, o sacrifício dele trabalhando de sol a sol, né? Preservando, lutando, enfrentando todas as dificuldades e consegue fazer uma agricultura magnífica como é a nossa, né? E também isso não é só com estudantes, tem que ser feito também com o corpo que ministra as escolas, faculdades, porque me disse a coordenadora de que ela encontra alguma dificuldade junto ao corpo de professores, né? Que ainda tem uma mentalidade assim, não, o agro polui, o agro envenena, né? O agro explora o solo, maltrata o animal, sabe? Ainda existe isso, né? E agora a campanha é nesse sentido, de pegar o corpo professoral para fazer esse trabalho de aproximação também com o agro. Muito bom. Bom, e Enio, muito obrigado pela participação de vocês. Nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente queria ouvir as considerações finais. Bom, a palavra é sua. Bom, obrigado aí pelo convite. Achei o máximo estar aqui falando de publicidade ao mesmo tempo de um setor tão importante para o país, né? Mas acho que o que fica um pouquinho na memória afetiva, quando vocês falaram, né? E aí eu me lembrei na hora com o Maná adubando dá, e isso prova que a publicidade funciona, emociona, né? E até hoje está todo mundo falando disso. Então, boas ideias, elas conseguem ultrapassar tempo, conseguem ultrapassar gerações, e eu acredito muito de que quando é uma boa ideia, ela sobrevive com todas as dificuldades. Se o agro tem uma dificuldade hoje de, vamos dizer assim, de quebrar esta barreira da criatividade, eu acho que como a Maná fez naquela época e todos começaram a também querer ir para a TV ou começar a comunicar, é despertar esse interesse, né, de fazer e construir a sua marca, né, e que no final é a coisa mais importante e valiosa que nós temos, é construir as marcas. Porque se a gente olhar no fundo, os produtos são muito parecidos, né? Leite, então, né? Leite é commodity, né? Então, é a marca que vai sobreviver. É a marca que vai te trazer uma diferenciação de afeto, de consideração, né? E eu acho que nós estamos aqui para construir marcas e valorizar. E eu acho que o setor do agro precisa construir e valorizar suas marcas também. Muito bom. Enio, suas considerações? O que eu vejo é que o setor tem uma necessidade urgente de se atualizar na área da comunicação, né? E que nós temos que apelar para as campanhas que foram sucesso em outros segmentos, né? Nós tivemos camisa do Fernandinho, né? Como fica até hoje também marcada em nossa... E você citou algo que eu estava procurando mesmo, Maná adubando dá, foi uma das poucas coisas que ficaram, né, do setor. Veja quanto tempo que essa campanha foi levada ao ar e que não surgiu mais nada. Me lembro assim de Bayer, adubando, não, Bayer... Se é Bayer é bom. Se é Bayer é bom. Se bem que me lembro que numa entrevista coletiva, eu trabalhei para a Bayer como mecânica de comunicação, minha agência,
em que nós fomos fazer um trabalho para explicar que houve um rompimento de uma embalagem numa fazenda e contaminou lá um riacho e tal. E nós levamos, então, um diretor da Bayer para fazer as explicações de que aquele produto fora, depois da embalagem, ele não causava nenhum mal ao meio ambiente. Ele se neutralizava. E aí, um jornalista muito sacana, sabe como ele pôs? Se é Bayer, é bom? Você vê que como as pessoas reagem, se bem que a matéria estava boa, mas obviamente isso calou profundamente ao ponto de a Bayer, com o passar do tempo, eliminou esse jargão, né? É isso. Certo. É isso aí. Bom. E esse é um dos nossos objetivos aqui, né, Ricardo? A gente trazer, recuperar os grandes cases, assim como a gente trouxe os cases, a gente ouviu os causos, então essa é uma das nossas missões, e a gente talvez até provocar ali que a gente possa ter novos cases e causos para a gente trazer aqui para a gente, tá? Obrigado, obrigado. E aí a gente agora, para você que nos acompanha até aqui, obrigado. Nos siga nas redes sociais, siga no Instagram, no Facebook e nas plataformas de agregadores de podcasts. Muito obrigado pela companhia. Nós esperamos vocês no próximo episódio de Cases e Causos. Até lá. Até lá. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, ABMRA.